Olá, amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar aqui de um assunto aí também muito importante, muito debatido na atualidade, né? Tanto entre os grupos aí de eletricista, como também nos usuários, né? Uma dúvida muito frequente, que é o seguinte: eu posso utilizar o jumper, né? Esse famoso jumper aqui na ligação da tomada dupla? Isso afeta de alguma forma o funcionamento de alguma das tomadas ou não afeta? Isso é uma boa prática na eletricidade? Posso utilizar? Não posso? E eu vou responder a partir de agora, tá certo? Então aqui, para exemplificar, eu tenho o desenho, né, o esquema, né, de ligação das tomadas. Tem aqui representadas duas tomadas duplas. Tem aqui a ligação do neutro, ligando aqui entre as duas tomadas. Tem a ligação aqui do condutor fase, também ligando aqui, fazendo o jumper nas duas tomadas. Tem aqui a representação do conector terra, que é a proteção. E aqui é o seguinte, eu tenho, né, para iniciar essa explicação, vamos que eu tenho aqui plugado, né, nas duas tomadas, na tomada de baixo eu tenho um equipamento que está consumindo 7 amperes, né, na tomada de cima um outro equipamento que consome 6 amperes. Então a soma desses dois equipamentos ligados, a soma vai ser 13 amperes, tudo bem? Porém, eu vou ter 7 amperes apenas nessa tomada e 7 amperes apenas nessa tomada. O consumo total, né, a intensidade de corrente, né, melhor dizendo, total dessa ligação, os 13 amperes, vai estar apenas passando por esse condutor. Na realidade, vai ser esse condutor aqui. Então, né, representando aqui na prática, eu tenho esse primeiro jumper. Eu aqui botei aqui apenas no condutor fase aqui para ficar melhor a explicação. Então vamos que eu tenho aqui o equipamento plugado, ligado nessa tomada, com 7 amperes, melhor dizendo. Tem aqui os 7 amperes. E um outro equipamento ligado aqui nessa tomada com 6 amperes. Então nesse cabo eu vou ter a circulação de 7 amperes, referente ao primeiro equipamento de baixo. E aqui nesse cabo eu vou ter o total, né, das duas tomadas, que vai ser 7 mais 6 amperes. Então aqui nesse cabo eu vou ter os 13 amperes. Porém, na tomada em si, nas tomadas, eu vou ter 7 amperes apenas na tomada de baixo e 7 amperes na tomada de 6 amperes, aliás, na tomada de cima. Então essa tomada ela vai estar, né, sendo utilizada com uma corrente apenas de 6 amperes e a de baixo 7 amperes. Ou seja, em nada vai alterar o funcionamento de nenhuma das duas tomadas, mesmo sendo, né, numa hipótese aí, dessas duas tomadas serem de 10 amperes, né, o total, a capacidade máxima de 10 amperes, os 13 amperes que ultrapassaria teoricamente a capacidade de ambas as tomadas, vão estar circulando apenas no cabo que chega nas tomadas, ou seja, no cabo alimentador. Então, na realidade, não tem problema nenhum, nada, não há nada que me diga, né, que justifique o não uso do jumper. Então, fica a critério de cada profissional, né, utilizar o jumper dessa forma ou utilizar a emenda derivando para ambas as tomadas. Aqui a gente pode ver, por exemplo, nesse caso aqui, nesse fabricante, inclusive, e muitos fabricantes utilizam, né, esse método. Nós temos aqui, a gente pode perceber que tem dois espaços, ou seja, esses dois espaços são justamente projetados para receber os dois cabos, tá certo? Tanto nos bornes, né, de neutro, que é nesse caso aqui, no borne também que vai receber o condutor terra, e também no borne de fase. A gente pode ver aqui, tá? Cada borne recebe um cabo, ou seja, a tomada foi projetada para essa finalidade. Conforme eu falei, aí cabe a cada profissional, a cada pessoa que estiver executando aí o serviço, optar por usar tanto o jumper ou a emenda de derivação, ou até mesmo aqueles conectores de emenda de derivação que existem também no mercado. Então isso aí fica a critério de cada um. Para exemplificar melhor, né,
Eu trouxe aqui mais esse circuito. Eu tô, eu tô aqui considerando duas cargas, como se fossem essas duas cargas na realidade, né? 6 amperes e 7 amperes. Tem aqui uma fonte de tensão, onde eu tenho a primeira carga aqui com 6 amperes, a segunda carga com 7, e o total dessa corrente vai ser 13 amperes. Por quê? Quando chega nesse nó aqui, a corrente quando chega nesse nó, ela se divide entre 6 amperes para a primeira carga e 7 amperes para a segunda carga. Então esse ponto aqui, esse nó, na verdade, ele nada vai interferir no funcionamento das tomadas. Isso aqui é apenas um ponto de conexão, é como se fosse uma emenda mesmo. Então é opcional, tanto fazer a emenda quanto usar o jumper. Aqui, por exemplo, conforme eu falei, as correntes vão se dividir entre 6 amperes e 7 amperes, primeira carga e segunda carga, e quando chegar nesse ponto aqui, elas vão se somar novamente. E aqui vai retornar para a fonte com os 13 amperes novamente. Tudo bem? Então aí está respondida a pergunta. As cargas são ligadas em paralelo, e por ser ligadas em paralelo, nada vai afetar o funcionamento de nenhuma das tomadas. Obviamente, se a pessoa optar, né, por fazer a emenda, fica a critério de cada um. Tudo bem? Então, esse é o vídeo de hoje, essa é a demonstração que eu queria passar para você. Se esse vídeo ajudou você, peço que você deixe aí o teu like. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de fazer a tua inscrição aí também no canal, tudo bem? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.